Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor André Cardoso e nós estamos juntos mais uma manhã para mais uma escola bíblica dominical online da Igreja Evangélica Canaã. E nessa manhã nós estaremos meditando sobre a conduta do crente em relação à família, dando continuidade à nossa lição bíblica que tem como tema central a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Amém? Toda esta lição, como os irmãos já sabem, ela está baseada na carta de Paulo aos Efésios, na epístola aos Efésios. E hoje nós estaremos falando especificamente sobre a questão da família. Amém? Glória a Deus por essa oportunidade, glória a Deus pela sua vida, pela nossa igreja, pela vida dos nossos pastores. Quero deixar aqui um abraço aos nossos pastores Rogério Pardini e Anderson Moraes. Que Deus em Cristo abençoe os nossos pastores. Vamos à leitura do texto áureo da nossa lição de hoje? Vamos lá. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios capítulo 5, verso número 31. A verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Amém? Antes da leitura bíblica de classe, façamos uma oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos abençoe neste momento de estudo e meditação na Tua Palavra. Sê conosco, guarda nosso coração, a nossa mente, os nossos sentimentos. Abençoe os meus irmãos e a mim. Abençoe toda a membresia da Igreja Evangélica Canaã. Abençoe os nossos pastores, pastor Rogério Pardini e Anderson Moraes, e extensivamente todo o ministério da nossa querida igreja, da Tua igreja aqui na terra. Pai, em nome de Jesus, sê conosco em todos esses momentos em que aqui estivermos falando a Tua palavra, e aquilo que como ser humano não conseguir expor, explicar de maneira mais detalhada, que o Espírito Santo, o Teu Santo Espírito, possa falar melhor aos corações e nos revelar as verdades eternas que são para crescimento e desenvolvimento nosso na Tua presença, como servos, como família, como sociedade, como igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá então, leitura bíblica de classe. Vamos lá, Efésios capítulo 5, a partir do verso 21 até o 33, começando a leitura. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja.
Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Capítulo 6, verso 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? O objetivo ou objetivos desta lição, nessa manhã, são mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto de Deus para a família. Refletir sobre a conduta bíblica para os maridos, demonstrar como a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo e orientar a conduta dos pais e dos filhos no ambiente familiar. Amém? Que Deus nos ajude neste propósito nessa manhã. Introdução. Na Bíblia, o relacionamento familiar é projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. O projeto da família não é uma ideia humana. Nas páginas da Bíblia Sagrada está registrado e é um projeto de Deus para a humanidade. E a harmonia do lar, da família, estão inclusos nesse projeto, como nós iremos meditar. Só para lembrarmos, Gênesis, no capítulo 2, a partir do verso 18 até o 25, quando da criação da mulher, Deus diz: por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. É um projeto de Deus. Foi Deus quem deu a mulher ao homem, o homem à mulher, quem instituiu a família, o casamento, para a glória do seu nome. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus, através da Bíblia, para a família cristã. Vale a pena pontuar: são todos iguais, todos seres humanos, homens, mulheres, homem e mulher no casamento, e os filhos. Mas, embora sejamos todos iguais diante de Deus, dentro desta engrenagem da família, cada um tem um papel específico, cada um tem um atributo específico para que haja harmonia no convívio familiar. Amém? Vamos começando então através da conduta do crente como marido. Vale aqui pontuar. Seria interessante nós usarmos este título do primeiro tópico como a conduta do homem como marido. Que afinal de contas, para ser um bom marido e honrar a sua esposa, não precisa nem ser crente. É dever de todo homem entender que Deus lhe deu uma esposa para que seja honrada, cuidada. E assim como nós já lemos, a mulher tem algumas obrigações, o homem também as tem na presença de Deus e perante a sociedade, a família e a sua esposa. Vamos lá. Então, a conduta do homem como marido. No capítulo 5 da carta aos Efésios, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar, ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico estudaremos
a analogia referente ao marido, à esposa e à família. O casamento é algo tão sério, tão importante, que Paulo usa uma tipologia incomum no capítulo 5 de Efésios, da carta aos Efésios, a partir do verso 21. A tipologia bíblica, via de regra, usa figuras terrenas, humanas, para ressaltar, revelar verdades eternas. Mas neste caso, o apóstolo Paulo, diante da seriedade, da importância da família, do casamento, do matrimônio, ele usa a tipologia da seguinte maneira, usando o divino para ressaltar, explicar, ilustrar o terreno, o humano. Ele compara Cristo ao marido e a mulher à igreja, dada a importância do matrimônio e da família. Ele usa figuras eternas, figuras divinas, santas, para explicar, para enaltecer o casamento e a família, dada a importância desta instituição que foi constituída por Deus. O papel do marido como líder da família, em primeiro lugar. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo a cabeça do homem e o homem a cabeça da mulher. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Em relação, ou a relação dentro do lar, é aplicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Efésios capítulo 5, verso 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. O marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Me permita pontuar, citando para vocês Filipenses capítulo 2, verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se Cristo é aquele que ama, que cuida, que zela, que alimenta, que guarda a igreja, igualmente o esposo deve fazer com a sua esposa. Amém? Esse modelo de relacionamento nos mostra, então, que o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Efésios, capítulo 5, verso 29. Porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Repito Filipenses 2,5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de alimentar, sustentar, prover, gerar bem-estar, proteger. Isso implica em dizer que a liderança de Jesus sobre a igreja, ela foi conquistada em amor, com amor, por um ato de amor, o maior de todos eles, de toda a história da humanidade, sacrificando-se a si mesmo. E a Bíblia nos diz que ele mostra o seu amor em que Cristo se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, que haja esse sentimento em nós. Sempre lembrando que a liderança, essa liderança que o marido exerce, que a Bíblia está nos dizendo, ela é uma liderança exercida em amor. Amém? Vamos continuar. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante.
O movimento feminista, com viés neomarxista, considera esse modelo de família que nós estamos comentando aqui como um sistema opressor do homem contra a mulher. Não é difícil imaginar esse tipo de pensamento quando nós isolamos textos do próprio capítulo 5 de Efésios. Veja como fica uma leitura isolada de alguns versículos. Verso 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Verso 23, só a parte A, porque o marido é a cabeça da mulher. Verso 33, a última parte, e a mulher reverencie o marido. Se nós lermos isso tudo junto, vai ficar assim. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da igreja, e a mulher reverencie o seu marido. Dá uma ideia, fazendo a leitura isolada do texto, de uma submissão subserviente, que a mulher é uma serviçal do seu marido. E não é isso que a Bíblia nos diz, não é isso que o texto nos mostra, e não é este o modelo desenhado por Deus para a família. Veja, vamos fazer uma leitura, nós vamos ver isso mais adiante, mas só para pontuar e deixar bem claro, eu acredito que o mais claro possível, para que os irmãos entendam, vamos fazer uma leitura isoladamente dos textos que se referem ao homem, neste capítulo 5, a partir do verso 21 da carta de Paulo aos Efésios. Verso 25, vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Verso 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Verso 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Verso 33, a parte A. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. Repetindo o método que acabamos de utilizar. Vamos ler esses textos todos juntos. Veja como fica. Vós, maridos, amai vossa mulher. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque ninguém nunca aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Assim, também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. Se o texto diz que a mulher ela deve sujeitar-se ao seu marido, que o marido é a cabeça da mulher e que a mulher deve reverenciar o marido, isso é um ato de amor recíproco, porque ela recebe deste esposo, crente ou não, ela recebe do seu companheiro, do seu esposo, amor, ela recebe cuidado, ela recebe atenção, ela recebe carinho, ela é valorizada enquanto pessoa, ser humano e reconhecida como alguém que merece toda a dedicação e todo o empenho. Quando o texto diz no verso 29, a alimenta e sustenta, isso não fala apenas de provisões materiais, não fala de alimento, não fala de roupa, não fala de vestimenta, porque também dá uma ideia da mulher do lar, submissa. E nós entendemos que por conta toda a sociedade moderna e por conta de toda a revolução antropológica, sociológica da humanidade, a mulher exerce um outro papel muito importante em alguns casos, sendo até mesmo ela a mantenedora do lar.
Nós não vamos entrar no mérito da questão se isso é uma inversão de valores no que diz respeito à doutrina bíblica. Não é essa a questão. A questão é que essa mulher, mesmo que ela não dependa financeiramente do seu marido, a verdade é que ainda assim ele tem responsabilidades para com a sua esposa, sendo provedor de proteção, de carinho, de atenção, de amor, de cuidado, enfim, é uma troca, não é uma relação de subserviência. Não, essa visão é uma visão equivocada daquilo que o texto diz. Alguém que usa esse texto mais especificamente para dizer que a mulher tem obrigações, que a mulher tem que fazer, saiba você, meu irmão, saiba você, pessoa, homem e mulher, que você também tem obrigações para com a sua esposa, para com a sua companheira em Cristo Jesus. Amém? Ao contrário de todo esse discurso falacioso, nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo, mutualidade, troca. É uma via de mão dupla, não é apenas a mulher, não é apenas o homem, os dois em amor, sujeitando-se um ao outro. Como diz o verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, Efésios 5, 21. Jesus fala a respeito disso, desse amar ao outro e amar-se mutuamente, em João, no capítulo 13, no verso 34 e no verso 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A verdade é que esse esposo, esse marido, deve entender que a sua esposa, a partir do momento da união conjugal, ela é sua parte de si, isha, pedaço de mim. E você deve cuidar dela, assim como você cuida de você mesmo. Zelando, protegendo, alimentando, vestindo, amando acima de todas as coisas. Amém? Continuando então. O amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Isto implica a prática de sacrifício, como diz a Escritura. Verso 25, a parte B do capítulo 5 da carta aos Efésios. Assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amor incondicional, sacrificial, o amor de Cristo para com a igreja foi altruísta, ou seja, esse amor foi voltado para o outro, dedicado ao outro, sem egoísmo, sem qualquer tipo de sentimento egoísta. Ele buscou por aquele que se havia perdido. E, diga-se de passagem, a Bíblia mesmo diz, e eu já citei, ele mostra o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e mesmo assim ele nos amou e se entregou por nós. Paulo está usando a figura de Cristo para com a igreja, dizendo que o marido deve amar a sua esposa da mesma forma. Se Cristo se sacrificou por alguém que não merecia e que é alguém que estava perdido, mergulhado no pecado, alguém que deu as costas para Deus, e Jesus esteve e está e foi até o fim e pagou um alto preço por essa pessoa, quanto mais você, esposo, deve amar, reverenciar, cuidar da sua esposa, que cuida de você, cuida do seu lar, cuida dos seus filhos. É o amparo, muitas vezes, quando você está inseguro, é sua intercessora, é quem ora por você, é quem quer o seu sucesso. Se Cristo se entregou por aqueles que não mereciam, quanto mais o marido, o esposo, crente, deve se entregar e amar a sua esposa.
Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. Foi por amor, foi com amor, não foi por uma imposição autoritária. Veja o que diz João no capítulo 15, versos 12 e 13. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu vou repetir essa última frase. Assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Amém? Vamos lá. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Não é imposição, não é gritando, não é chutando, não é batendo porta, não é humilhando, não é degradando a figura da mulher, não é rebaixando a sua esposa a uma condição de subserviência, de uma serviçal. Não, ela é sua esposa, ela é sua disjuntora, digna, fidedigna. Ela deve ser amada assim como Cristo amou a igreja. A liderança do esposo no lar deve ser exercida em e com amor. É disso que o texto está nos falando. Terceiro lugar, o cuidado do marido à sua esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido. Ao declarar: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do seu próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Amém? O mesmo cuidado que você dispensa a você deve ser dispensado a ela. Se bem que pode ser, me permita aqui um parêntese, pode ser preguiçoso, porque se ele for um desleixado, um descuidado, pode agir da mesma maneira com a sua esposa. Mas ainda que você seja essa pessoa, quero crer que não, e que não há ninguém me ouvindo e compartilhando desse estudo nessa manhã, nessa condição, mas ainda que você seja alguém que não tem amor próprio, você tem que amar, cuidar e zelar da sua esposa, e a esposa igualmente ao seu marido. Vamos continuar. Isso implica em proteger a esposa, prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas a provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração, à honra, dentre outras tantas coisas. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo que permanece enquanto ambos viverem. Esse ponto é muito importante, porque você, meu irmão, meu amigo, não tem a obrigação de honrar a sua esposa e respeitá-la só quando está na frente das pessoas, não. Não. Uma queixa, e eu vou dizer isso como ilustração, que num primeiro momento parece engraçado, mas é extremamente triste. Quem já ouviu a seguinte expressão? Um dia, uma criança puxou a calça do pastor, puxou o paletó do pastor e disse ao término de uma reunião, ao término de um culto: pastor, nós podemos morar aqui na igreja? E o pastor, com toda a atenção, se abaixou, se curvou para ouvir aquela criança e disse a ele: por que você está pedindo, dizendo se vocês podem morar na igreja? Ele disse: eu queria que a minha família, meu papai e minha mamãe, viessem para a gente morar na igreja. Mas por que isso? Porque aqui na igreja o meu papai é tão bonzinho, ele pega na mão da minha mãe, ele diz que ama minha mãe, ele faz carinho em mim, mas em casa ele não é desse jeito. Quem já ouviu esse tipo de coisa? Hoje, talvez, a ilustração fosse diferente. Talvez alguém dissesse assim:
Que bom seria se o relacionamento das redes sociais fosse o mesmo relacionamento de dentro de casa. Porque tem gente que ama na rede social, tem gente que elogia na rede social, tem gente que diz que a esposa é linda na rede social, mas em casa ela é velha, ela é gorda, ou é magra demais, ou é velha demais, ou é descuidada demais, ou a do vizinho é mais bonita do que ela, se cuida mais do que ela. Em falar de cuidado, cuidado você, porque de repente essa capa dessa aparência pode e ela deve cair, porque o relacionamento deve ser mantido em verdade. O amor seja não fingido, diz a palavra de Deus, não fingido. Eu espero estar confrontando alguém nessa manhã. Não gostaria, mas espero estar confrontando alguém para que você, dentro da sua casa, junto com a sua esposa, e isso vale também para a mulher, muito dócil, muito doce, fora de casa, nas redes sociais, mas em casa indiferente a tudo e a todos. Não. Que essa coisa caia por terra. Eu espero estar confrontando alguém. Não gostaria de estar confrontando quem quer que seja, porque eu gostaria, e a minha oração é para que Deus abençoe as famílias. Uma frase pronta e já até desgastada. A família é a célula máter da igreja. Da sociedade, melhor dizendo. A igreja existe por conta das famílias. Você que quer ser obreiro, que pensa ter um ministério, se você não honra a sua esposa, você está desonrando o ministério a quem diz querer servir com zelo. Se você não respeita a sua esposa, você não respeita a igreja a quem você quer servir e nem ao seu Senhor, que você diz servir acima de todas as coisas. Se você não é capaz de amar o seu próximo, a sua esposa, como você diz que pode amar a Deus? Vir para a rede social, orar, fazer orações bonitas com palavras decoradas, pregar, fazer o chão tremer, fazer as pessoas chorarem, e a sua esposa ali vendo tudo aquilo, quem sabe a oração dela seja: eu queria que este homem fosse homem de Deus também na minha casa. A congregação mais importante do seu ministério, você que me ouve nesse momento, você que me vê nesse momento, meu irmão, candidato ao ministério ou obreiro, ministro, a congregação mais importante, a congregação que requer os seus maiores e melhores serviços, está no endereço da sua casa. No endereço da sua casa. Amém? Vamos ler Mateus, capítulo 19, verso de número 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Vocês são um e você deve amá-la assim como Cristo amou a igreja. Colossenses, capítulo 3, verso 19. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis com ela. Chega de relacionamento para o público, para a coletividade. Chega de relacionamento para redes sociais. O lugar que requer o seu amor, o seu carinho é a tua casa, o seu lar. E a pessoa mais importante, a sua esposa e os seus filhos. Porque se você não é capaz de governar o seu lar, de amar a sua esposa, você não é digno da igreja de Jesus. A igreja de Jesus, o povo de Deus, que aliás o próprio Senhor diz, falando através do profeta, que é a menina dos olhos de Deus. A tua esposa é a menina dos olhos de Deus. A síntese desse tópico, então, é a seguinte: ao marido, Deus delegou a liderança do lar. Me permita, parêntese, liderança em amor. Você não foi chamado para ser um ditador. E ele deve amar a sua esposa. Amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Com verdadeiro altruísmo, com verdadeira dedicação, sem egoísmo. Amar de verdade a sua esposa. Agora,
vamos falar, meditar sobre o que o texto diz acerca da mulher, da esposa, na presença de Deus junto a seu marido e a sua família. De acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. O conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Efésios 5:21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados. Das esposas para com seus maridos, verso 22, dos filhos para com seus pais, Efésios capítulo 6, verso 1, e dos servos aos seus senhores, capítulo 6, verso 5, também da carta aos Efésios. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Vamos ler o verso 24 mais uma vez? De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntário e de grata aceitação do amor e cuidado do marido, como já dissemos anteriormente. É um princípio de mutualidade, de reciprocidade. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Aproveitando mais uma vez essa analogia, aqueles que servem a Cristo, que se sujeitam à palavra, que se sujeitam à palavra de Deus, aos mandamentos, aos princípios bíblicos contidos na palavra de Deus, as pessoas que assim agem, que abandonam uma vida de pecado, que abandonam uma vida de criminalidade, de prostituição, enfim, uma vida longe de Deus, quem abre mão dessa vida por amor de Jesus, não o faz por obrigação. E se a maneira de amar de Deus foi entregar a vida de Jesus, e a maneira de Jesus nos amar foi entregar a sua vida por nós, eu entendo que a minha maneira de retribuir esse amor é entregar a Ele a minha vida também. É por amor. E por falar em sujeição, a palavra, o verbo sujeitar, usado no texto em Efésios capítulo 5, a palavra sujeitar vem do grego hipotasso, que significa que é aplicado para falar da sujeição da igreja a Cristo. E essa sujeição envolve lealdade, fidelidade, devoção, sinceridade, pureza e amor. Hipotasso denota sujeição no sentido de submeter-se voluntariamente em amor. Submeter-se aos outros ao invés de se impor deveria ser uma característica geral do povo de Deus. Vamos ler o que está em Filipenses, no capítulo 2, versos 3 a 8. Nada o façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens,
e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Sendo Deus, abriu mão disso, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se, desceu, sujeitou-se, assumiu o Senhor do universo, assumindo a forma de servo, sujeitando-se à morte por amor. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Isso deveria, eu já citei em alguns momentos na nossa meditação de hoje, Filipenses 2:5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que podendo se impor, ele mesmo disse, o que está me acontecendo, está acontecendo porque eu estou permitindo, porque se eu rogasse ao meu Pai, ele enviaria anjos e tudo isso seria resolvido, mas ele abriu mão de tudo isso. Escolheu sujeitar-se, escolheu descer, escolheu servir, a ponto de momentos antes lavar os pés dos discípulos. Enquanto nós, na nossa prepotência, muitas vezes nos recusamos a reconhecer o outro e nos sujeitar ao outro em amor. Pense nisso. Vamos continuar aqui. A condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária. Era parte da propriedade do homem. Tá? Era uma sociedade patriarcal. Por isso, essa conduta para com as mulheres. Vamos ler Gênesis, capítulo 31, verso 14 e 15. Então responderam Raquel e Leia e disseram-lhe, há ainda para nós parte na herança da casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranha, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Ou seja, Raquel e Leia estão se dirigindo a Jacó e dizendo a ele, nós não temos mais parte na herança da casa de nosso pai, pois ele nos vendeu. Nós agora somos propriedade do nosso esposo, propriedade de Jacó. Era a condição da mulher naqueles dias. Continuemos aqui. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores. E em muitos casos as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade, igualdade, assim como os homens. Vejamos o que diz Gálatas, capítulo 3, verso 28. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, nem macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Ou seja, não há privilégios para este ou para aquele, por ser homem ou por ser mulher, por ser rico ou ser pobre, por ser judeu ou gentio. Em Cristo somos todos um, membros de um mesmo corpo, cuja cabeça é Cristo. E no casamento, o marido, o esposo, não tem privilégios em detrimento de sua esposa, porque ele, embora sendo a cabeça, ela é este corpo, e ele, assim como Cristo, cuida, ama, zela pela igreja, o corpo místico de Jesus, o esposo também tem o dever de zelar por ela. Então não há uma posição inferior da mulher no que diz respeito ao casamento e à família. Não há macho nem fêmea, pois em Cristo todos vós sois um. Continuando, ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Preconceito contra a mulher e preconceito contra os samaritanos. João, capítulo 4, o verso 9 e o verso 10. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?
porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Ou seja, não é porque é mulher, não é porque é samaritana, eu quero tratar contigo. Acabou a discriminação. Jesus, ele quebra o paradigma da discriminação nesse momento. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. A mulher é tão livre quanto o homem o é. Somos livres em Cristo Jesus. Vamos ver o que está em Gálatas, no capítulo 5, verso 13. Gálatas 5, verso 13. Diz assim o texto: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos um ao outro pela caridade, pelo amor. Glória a Deus. Terceiro, a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta, dedicado, não egoísta. Capítulo 5, verso 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao seu marido. Recíproca ao seu marido. Ele a ama e ela o respeita. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar o seu amado, não o seu líder, não o seu carrasco, não o seu chefe, não o seu patrão, não o seu dono. Tá bom? Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar, quando ela é parceira, quando ela é amiga. E parceira, não cúmplice, parceira. Cumplicidade denota concordância em todas as coisas. Se ele erra, ela é cúmplice do erro. Não, ela é parceira, ela é amiga, ela é uma com. E se estiver errado e se for preciso, ela vai dizer e o marido vai ouvi-la porque ele a ama e a respeita. Vamos continuar aqui. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade de seu marido. Há uma parceria, há uma unidade, há uma união que conduz à harmonia no lar. Amém? A síntese, então, desse tópico é: a esposa, Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar conferida a seu marido. Não significa dizer que ela é uma pessoa indiferente, que ela deve assumir um papel de serviçal. Eu estou sendo enfático neste sentido. Ela é parceira, ajudadora, amiga, que participa em amor. Ela não é uma opositora, ela não é uma contenciosa, ela é uma mulher sábia e a mulher sábia edifica o seu lar, diz a palavra de Deus. Amém? A conduta do crente como filho, a conduta dos filhos na família, a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Capítulo 6, verso 4 da carta aos Efésios. Vamos ler? E vós, pais, não provoquei a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor.
conduzindo o seu filho, ensinando o caminho que ele deve andar, mostrando as verdades da palavra de Deus, orando com ele, ensinando-lhe os princípios da palavra de Deus. A palavra doutrina ou disciplina vem do grego paideia, que significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter, para a obediência das normas. As normas que estão contidas na palavra de Deus, no que diz respeito à moral, à conduta diante de Deus e da sociedade, e prepará-lo para a vida, por assim dizer. Já a palavra admoestação, que lemos no texto, vem do grego noutésia, quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o bem e o mal. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Vamos ver o que diz Provérbios, capítulo 22, ou Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e, até quando envelhecer, não se desviará dele. Veja que o conceito bíblico de criação do filho, de relacionamento dos pais para com seus filhos, inclui doutrina e admoestação. Inclui treinamento para o desenvolvimento, orientação no desenvolvimento do caráter e obediência às normas, sejam elas religiosas, sociais ou morais. E instruir para que este filho, esta criança, este jovem, essa pessoa, quando adulta, venha distinguir entre o mal e entre o bem. Diferente daquilo que nós, infelizmente, temos observado na sociedade moderna, em que amor implica em dizer sim o tempo todo. Eu vou usar como ilustração o que vou dizer agora. Há anos, décadas atrás, não tanto tempo assim, quando um pai era chamado na escola por causa da conduta do seu filho, por causa da indisciplina do seu filho era repreendido, seu filho era chamado a atenção. Em alguns casos, recebia uma punição em forma de castigo, fosse privado de um lazer, privado de televisão, enfim. Hoje, o que nós vemos são pais e mães dando uma razão cega aos seus filhos, se colocando contra qualquer pessoa que se oponha à sua conduta, como se esta criança, como se esse ser humano em desenvolvimento fosse irrepreensível. Talvez para compensar a ausência do pai na educação, talvez para compensar a ausência da mãe na educação e na formação do seu filho. Afinal, os dias modernos exigem comprar, ter, possuir, adquirir, e isso leva muito tempo. E então, ao invés da companhia dos pais, os filhos estão tendo a companhia da tecnologia, dos amigos, da televisão, das redes sociais, e a noção de limite está sendo tirada, inclusive por algumas pessoas inescrupulosas que induzem essa criança ainda em formação ao erro, dizendo que a elas é permitido todas as coisas, todas as práticas, todos os prazeres, tudo que ela quiser fazer e estiver ao seu alcance é permitido, nada é proibido, porque afinal de contas, o que é proibido, na verdade, é um conceito conservador, religioso e de cunho judaico-cristão. Então, é permitido as drogas, é permitida a prostituição, é liberado o sexo independente da idade, e isso contribui para o número de cada vez mais meninas grávidas ainda na sua adolescência, jovens entregues à droga, meninos entregues à criminalidade, porque afinal de contas
se pode todas as coisas. Não, não pode. A Bíblia fala que os pais crentes exercem a doutrina e a admoestação no caminho do Senhor, na palavra do Senhor, para o desenvolvimento do seu filho, não apenas para a sua casa, para a sua família, mas para a igreja e para a sociedade. Amém? Vamos continuando aqui. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade. Isso é importante. Os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Vamos ler o verso 4 da carta aos Efésios, no capítulo 6. Vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. É comum também pais muito rígidos, pessoas autoritárias, até violentas, a despeito de uma autoridade e educação, exagerarem na dose e com isso criar no coração dos seus filhos um sentimento de revolta, um sentimento de ira, um sentimento de rancor, que faz com que, por exemplo, o menino rompa com a figura do pai, por ele não aprovar a figura do pai, e ele ter uma inclinação para o lado mais feminino, para o lado da sua mãe, e vice-versa, fazendo a menina romper com a figura da mãe, porque foi brutal, porque foi insensível, porque não foi presente, porque foi extremamente rígida, então rompe com a sua mãe e assume uns traços de uma masculinidade exagerada, porque não tem na figura feminina um exemplo. Essas coisas todas acontecem dentro de casa. Pessoas que se tornam violentas, crianças que fogem de casa, seres humanos adultos que carregam uma série de traumas por conta de agressões na infância, de abuso na infância, por conta de não apenas agressões físicas, mas também agressões verbais, morais, enfim, uma vida em que estar em casa é o pior lugar possível para se estar, é um lugar de uma tortura emocional, psicológica, debaixo de regras e regras e regras infundadas. Não, criar, educar na presença de Deus é feito com amor, admoestando, doutrinando, ensinando, segundo os princípios da Bíblia, em amor e não provocando a ira. Vamos continuar. A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. Efésios 6:1. A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. Isto é justo, ainda no verso 1 do capítulo 6. O apóstolo segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Nós vamos ler Lucas, capítulo 2, verso 51. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas as coisas. Jesus, quando criança, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sua mãe sabendo que ele era o Emanuel, o Deus conosco, ela sabendo de tudo isso, ela criava o seu filho no temor do Senhor, orientava o menino, e o menino era em tudo sujeito a seu pai e a sua mãe. Veja, por conta das influências, tanto com amizades como no mundo virtual, tende-se a copiar alguns padrões de comportamento.
E em se tratando de internet, há muitos padrões de comportamento que são passados, que são massivamente expostos aos jovens e às crianças, que acabam adotando esse tipo de comportamento e começam a tornar-se irreverentes, desobedientes, desrespeitosos. Mas a Bíblia diz que é justo ser obediente a pai e mãe, ser obediente aos pais, porque isso segue uma ordem natural. E é preciso que os filhos confiem em seus pais por conta da sabedoria adquirida ao longo dos anos. Você, jovem que me ouve, você, pai, mãe que está me ouvindo também, quantas vezes nós já não nos deparamos com a seguinte situação? Meu filho, minha filha, não vai por esse caminho, eu já andei por ele, eu sei que é perigoso, você vai se machucar, você ensina, você quer ensinar, mas o jovem, na maioria das vezes, e nós fomos, não faz tanto tempo assim, diga-se de passagem, mas já fomos jovens. Já fomos mais jovens, já fomos crianças, adolescentes e ouvimos o mesmo conselho, mas insistimos nos nossos próprios erros, nas nossas próprias atitudes, descartando a sabedoria dos nossos pais. E hoje, já com mais idade, em alguns momentos nós paramos, pensamos e dizemos: ah, se eu tivesse ouvido meu papai, minha mamãe, eu não teria chorado tanto, eu não teria sofrido tanto. Infelizmente, o papel do pai e da mãe é ensinar e aconselhar, praticar, fazer, seguir esses ensinamentos é com aquele que é aconselhado, no caso, o filho, a filha. Mas mesmo que isso aconteça, pai e mãe que me ouve, não desista de doutrinar e admoestar, ensinar em amor o seu filho e a sua filha. Não desista dele, não abra mão dele, pois a Bíblia diz que este filho, esta filha, os filhos são presente de Deus para nós, herança de Deus para aqueles que os têm. Então, não abra mão de ensinar o seu filho. Não permita que o mundo instrua seu filho. Não permita que um blogueiro irresponsável, imoral, sujo, pervertido, dite as regras do comportamento do seu filho. Não permita que isso aconteça. Deus é contigo e te dará graça nessa tarefa de criar filhos para a família, para a igreja, para a sociedade, para o mundo. Amém? Vamos continuar aqui. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, versículo 2 do capítulo 6, que é o mesmo que está escrito em Êxodo, no capítulo 20, no verso 12. Vamos conferir? Vamos conferir. Êxodo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Assim os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado e honrar envolve amor. Tá? Obedecer significa cumprir o que lhe foi determinado e honrar envolve amor. Quando você ouve a repreensão, você obedece porque respeita. Amém? E quando você honra porque ama. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela de seus pais. E a honra é um dever para a vida toda. Enquanto você estiver sob a tutela de seus pais,
debaixo do teto, dependendo, você deve respeito incondicional. Você deve respeitar, obedecer, porque você está sob a tutela de seus pais. Quando você chegar ao momento, à idade de você sair de casa, viver a sua própria vida, você vai tomar as suas próprias decisões, amém. Mas você vai continuar honrando seu pai e a sua mãe. E isto para que se prolonguem os seus dias na terra. Continuando, o mandamento com promessa. Os filhos que obedecem e honram seus pais têm uma promessa dupla. Uma dupla promessa lhes é assegurada. Primeiro, para que te vá bem, para que você seja bem-sucedido, para que você não sofra, ou que sofra menos, para que você não chore ou chore menos, para que você não se machuque ou não se machuque tanto, para que viva bem, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Verso de número 3 do capítulo 6. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre benefícios materiais. Significa que, ao obedecerem e honrarem a seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que, segundo a sua bondade, o seu beneplácito, a sua vontade, os recompensam com bênçãos especiais. Com bênçãos especiais. Quando você se submete e quando você respeita, quando você obedece, quando você honra, tem promessa de Deus sobre a sua vida. Uma dupla promessa para que te vá bem, para que você seja próspero e para que você tenha uma vida longa na terra. Não acredita no que eu estou dizendo? Pare e pense, você que me ouve. Eu me despertei para isso muito tempo depois. Hoje tenho os meus cursos, a minha formação, mas se eu tivesse ouvido papai e mamãe quando garoto, quando diziam, vai estudar, não perca seu tempo, vai ter tempo para se divertir, se sacrifica hoje, abre mão de hoje, deixa de ir para o lazer hoje, vai estudar, se empenha, pense numa carreira, vai pensar no seu futuro, não vai namorar agora, você está tão jovem, você vai casar com 15 anos, com 16 anos, não estou dizendo que você não pode ter o seu crush, não pode ter a sua apaixonite, não se trata disso, mas há tempo para todo propósito debaixo do céu, e se muitos de nós que está aqui presente nesta sala virtual de escola bíblica nessa manhã, tivéssemos ouvido conselhos no passado, possivelmente hoje teríamos uma vida mais tranquila, uma vida menos conturbada. É bem verdade que uma formação acadêmica não é garantia de qualquer coisa. É bem verdade que ter uma profissão, fazer um curso não garante o sucesso, não garante coisa alguma, mas há uma probabilidade maior de uma melhor colocação no mercado de trabalho. Então, o conselho que posso dar enquanto servo, enquanto pastor, enquanto homem de Deus, é para os filhos, obedeçam, respeitem e honrem os seus pais. Olhem para a vida deles. E aí algum filho que me vê agora pode dizer, mas meu pai não é um homem rico, bem-sucedido, meu pai não foi criado na presença de Deus, conheceu a Jesus há pouco tempo atrás, mas com certeza ele tem no seu coração guardado que a vida poderia ter sido diferente se ele tivesse honrado e obedecido seus pais. Então, nós temos a possibilidade de aprender com erros e com acertos. Nossos próprios erros e acertos, e temos a possibilidade de aprender com os erros
e com os acertos dos outros. Quando nós assim agimos, nós não precisamos necessariamente errar para aprender. Nós temos a possibilidade, em ouvindo o conselho dos nossos pais, de que as coisas podem ser diferentes. Quando nós ouvimos esse conselho e guardamos no coração, segundo a palavra de Deus, a Bíblia é quem nos diz, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Amém? Chegamos à conclusão desse estudo nessa manhã, desse tema tão importante. E a conclusão diz o seguinte: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar em amor, amando sua esposa, amando seu lar, amando seus filhos. A esposa tem o dever de submeter-se, respeitando a liderança exercida em amor pelo seu marido, e aí há uma reciprocidade, é prazeroso, não é algo pesado. Os pais têm o dever de educar os seus filhos segundo os princípios da palavra de Deus, e os filhos devem obedecer os seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme aquilo que Deus planejou. Amém? Que aquilo que este servo de Deus não pôde esclarecer, ser mais claro, aquilo que eu não consegui alcançar, a minha oração nesse momento é que sua santidade, o Espírito Santo, possa falar melhor ao seu coração, ao coração do esposo, da esposa, dos filhos, pais, em nome de Jesus. Foi um prazer estar com você e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.